Serginha está revelando o talento. José Vitória, Vitor, olha a Nena, até a Nena ali, ó. Louvando o nosso Deus. Primeiramente quero agradecer os convidados, né? Que estão conosco. Fabrício, que é um dos nossos convidados que sempre está aqui conosco, né? A congregação de Serrinha, né? Levanta aí a congregação de Serrinha para a gente conhecer vocês. Quem não conhece, por favor. Cada um vai falar seu nome e vocês vão olhar para ela, não é para mim não, olha para eles. Fala o nome aí, irmã. Cleide, Cláudia, Laura, que vai se batizar hoje na água fria. Quem é o próximo? Misael, né? E cadê a Luzia? Não está aí não na congregação? A Luzia está ali. Quem mais? Irene, ninguém conhece. E de amarelo aí, quem é? Filho da irmã Laura, né? Pode se assentar. Cadê o visitante? Por favor, se levantem. Pronto, diga o nome de vocês. Lília. Leia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Ó, a igreja do Ocupe tem um diferencial que nenhuma igreja tem. E ela vai apresentar agora. Cadê Zilda? Vem pra cá. Se achegue aqui. Rebeca, vem. Agora cantar bem-vindos, né? Os convidados aqui da igreja, do acampamento aqui de Serrinha, tá bom? Tá ligado, Davi? Vamos nos colocar de pé para recepcionar os nossos visitantes. Quem estiver perto pode abraçar e abraçar. E se cumprimente vocês também da igreja, por favor. Pega na mão do seu irmão. Visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: há um lugar para você. Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas a vocês, visitantes. Boas-vindas, bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: há um lugar para você. Boas-vindas, bem-vindos são. Boas-vindas a vocês, visitantes. Boas-vindas, bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém. Lucas, acho que é Guilherme pela primeira vez. Quem é Guilherme aí? Levanta aí, ali, ó. Guilherme, é Lucas? Fica de pé, Lucas. Então esse pré-adolescente, é isso mesmo ou eu estou falando errado? Então aí, Guilherme e Lucas estão aí nos dando a honra de estar conosco.
Agora, nesse momento, eu vou pedir aos senhores e às senhoras que acalmem seu espírito nesse momento, com santo temor de Deus, porque vai ser apresentada a palavra de Deus. E é necessário uma atenção que venha agradar o nosso Deus, tá bom? E vou pedir aos demais irmãos e irmãs que não entre e saia. Isso é falta de reverência na casa de Deus. A gente não está na igreja local, mas está na igreja de Serrinha. Amém? Amém? Então aqueles que querem pegar sua água, pode ir agora, rapidinho, pegue e volte. Mas não saia daqui do culto. Isso quebra a reverência diante de Deus. Quando Deus é adorado, Ele quer a sua atenção. E a sede pode esperar um pouco. Isso vale para todos. Amém? Amém. Meus irmãos, nos Estados Unidos está acontecendo um fato muito interessante, né? E eu creio que todos aí, ou a metade, né, está ciente que está acontecendo aparentemente um avivamento ali nos Estados Unidos, certo? Em uma faculdade cristã, e já tem mais ou menos umas 400 horas, vai dar mais ou menos essas horas que eu estou falando com esse irmão, mais ou menos 400 horas que o povo está louvando, cantando a Deus e palavra. E eu estava procurando ver se eles estavam pregando a palavra de Deus. E realmente está pregando a palavra de Deus. E eu ouvi de algumas pessoas que o Brasil iria passar por um avivamento diante do caos que ele está passando. Mas avivamento só acontece com 2 itens fundamentais. E se não houvesse 2 itens fundamentais, não é avivamento. Primeiro, palavra. Amém ou não? Amém. Segundo, arrependimento. Se não tiver essas 2 qualificações, não existe avivamento. Avivamento não acontece porque só tem louvor. Porque o louvor não tem poder de salvar. Não tem poder nenhum de salvar. A única coisa que tem o poder de salvar e transformar o meu coração e o seu coração é a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. A gente está falando em santidade. O tema é santidade de Deus. E as suas implicações nas nossas vidas. Correto? Acertei? Amém. Santidade salva? Tem certeza? Santidade salva? E por que não salva? Eu estou falando santidade. Eu não estou falando santificação. Santidade salva? Claro que não. O que é que os monges faziam? Iam para um mosteiro, aparentemente procurar uma santificação, se purificar, se despir das vestes, fazer tudo possível para ser santo. Mas o problema está aqui e aqui, na mente e no coração. Por quê, pastor? Porque o homem é corrompido pelo pecado. Se o homem é corrompido pelo pecado, nada que ele fizer, ele vai se santificar. Porque a santidade só pode vir de Deus. Através de um lavar, de um regenerador, do Espírito Santo, e ele aplica a santidade de Deus em nós. É assim que acontece. Nós estamos estudando aqui um tema, teontologia, o estudo de Deus, que vai falar dos atributos de Deus, mas nós estamos falando de um único atributo, santidade. Aí, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, da qual ninguém verá o Senhor. E muitas vezes nós lemos essa palavra e nós não somos impactados por ela. Porque quando a gente fala impactado, nós temos a noção, neopentecostal, Assembleia. Não, a palavra de Deus tem que impactar a nossa vida. Não é porque o irmão orou aqui e eu fui emocionado e fiquei mais santo. Não, isso não dá santidade. A santidade é produzida pela palavra de Deus. Se não houver palavra, não tem santidade. Não tem santidade. Então, amados irmãos, eu queria
nessa manhã. E é com temor e tremor que eu quero falar sobre a palavra de Deus, porque eu fiquei meditando no que os irmãos falaram. Infelizmente, esta pessoa que está aqui entende muito pouco o que é santidade. E se vocês entendem o que é muito santidade, amém. E quando eu pego a palavra de Deus, eu quero que vocês abrem em Isaías. Vamos usar aqui 2 textos básicos para desenvolver a santidade de Deus e as suas implicações na nossa vida. Isaías, quando eu falo Isaías, os irmãos já sabem onde é que eu quero ir, né? Capítulo 6, Isaías. Mas antes disso, eu queria dar mais uma introdução sobre santidade. Primeira coisa, para alguns, Deus é uma pessoa que podemos barganhar. E para alguns, Deus depende do homem. Para alguns. E esse alguns que eu falo é o mundo. Mas o mundo não pode conhecer a Deus. Porque Deus se dá a conhecer através de uma maneira especial. Não é através de sonhos que Deus se faz ser conhecido. Mas é através de 66 livros que Ele nos deu para propagar as boas novas de quê? De salvação. É esse Deus. E é necessário, amados irmãos, ter conhecimento. Se você não tem conhecimento de Deus, você nunca vai se chegar a Deus. Para ter um casamento com uma pessoa, a gente tem que conhecer a... Fala comigo. A... Se você não conhecer a pessoa, como é que você vai casar com aquela pessoa? Vai casar com o olho fechado? Vai? Não, não vai. Vamos abrir lá no versículo que a palavra de Deus nos orienta a algo importante, para que nós possamos ter conhecimento. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso... Isaías ou... Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A carta de Colossenses é interessante que Paulo vai falar que ele não cessaram de orar. Para quê? Qual é o fundamento desse versículo? Conhecimento. E que esse conhecimento transborde em nossos corações. Então é necessário ter conhecimento. Pronto. Como é que nós vamos buscar conhecimento? Vitor? Na palavra de Deus. Não tem outro meio de você conhecer a Deus. Para compreendermos com exatidão naquilo que foi revelado, o Deus triuno, é fundamental aceitarmos um aspecto básico da sua natureza. Deus é um ser santo, separado de toda corrupção e distinto em sua pureza. Deus, dentro das suas infinitas qualidades, a sua santidade é suprema. Dentre todas as coisas, ele deve ser reconhecido como aquele que é separado do mundo por nós, conhecido. Separado à perfeição por nós, desconhecida. Ele é e tem que ser visto pelo homem como aquele que deve se manter separado. Por quê? Porque ele não é criado. Ele sempre existiu. Ele é diferente de toda a sua criação. Esse é o Deus que os irmãos têm falado. Há 3 aspectos básicos na santidade de Deus. Primeiro, a sua singularidade. Ou seja, ele é único. Não tem outro igual a ele. Ele é único. Segundo, ele está totalmente separado de toda a sua criação. Porque ele não é criado. Terceiro, outro aspecto da santidade de Deus é a sua pureza e bondade absoluta. Mas o que isso significa? Que ele não é tocado e nem manchado pelo mal no mundo. E nem autor do mal. Por quê? Porque ele é puro e santo. Ok, Cristiano, como é que nós podemos afirmar tudo isso de Deus? Primeira coisa que nós devemos observar, abre lá comigo.
Vamos caminhar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Abacuque capítulo 1, verso 13, nos dá um pouco dessa característica, desse aspecto da santidade de Deus. Quando nós lemos de Abacuque capítulo 1, verso 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então o profeta está falando da pureza, da santidade de Deus. É claro que nesse contexto aqui, irmãos, que aqui eu não quero entrar no contexto, mas ele está falando da santidade de Deus de uma queixa do profeta. É isso que está acontecendo. Vamos lá, para a gente ver um pouquinho dessa santidade de Deus. Abre lá comigo no livro de Tiago. Tiago 1:13. Vamos ver a santidade de Deus. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, ninguém tenta. Só que aí, tem outra passagem bíblica interessante, que também fala da santidade de Deus. Abre lá para mim aí, no livro de Jó. Vamos para Jó, onde Jó vai afirmar e declarar a santidade de Deus. Jó capítulo 34. Está comigo aí todo mundo acordado? Amém? Vamos lá. No verso 10, diz assim: Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus, o praticar ele perversidade, e todo-poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz a cada um toque segundo os seus caminhos. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem todo-poderoso perverte o juízo. Aqui está mostrando a separação, a santidade, a justiça e a pureza de Deus. Só que na Bíblia, e aí foi uma pesquisa que eu fiz, o que significa santo no hebraico? A palavra kadosh. E quando você pesquisa essa palavra, aparece 783, aproximadamente, a palavra kadosh. Para quê? Então, para quê? Para nos chamar a atenção da santidade de Deus. Em verdade vos digo. Lembra que Jesus sempre falava assim, em verdade, repetir uma frase? A mesma coisa Deus quer falar para nós. Kadosh aparece. Mas o que significa Kadosh? Significa também separado. Como eu disse, Deus é separado de toda a sua criação. Lógico que aquele que crê no Senhor Jesus também vai ser o quê? Separado. E agora a gente entra lá em Isaías. Eu acredito que eu passei mais ou menos o que é santidade. Eu sei que eu não posso me demorar muito também aqui. Mas vou tentar em 3 páginas terminar em 1 hora. Permite terminar em 1 hora, hein? Amém. Amém. Irmãos, depois dessa introdução, falando um pouco e declarando através da palavra de Deus o que é santidade, e essa afirmação, que foi uma afirmação até de um livro da Fiel, que vai falar sobre a santidade de Deus, da qual eu falei, nós temos um livro, em especial Isaías. Davi, eu acho que eu tenho que pegar o outro mesmo, não? Vai poder ir para lá. Então, quando a gente pega Isaías, é algo que nos faz pensar quem somos nós. E eu quero dividir esse estudo em 3 partes. Primeira parte, de 1 a 4. Santidade de Deus. Segunda parte, de 5 a 7. O efeito da santidade de Deus no pecador. Terceira parte, o profeta está pronto para representar o Deus Santo.
Então a santidade de Deus é um processo que acontece na vida do crente e nos faz nos preparar para servir em santidade. Então o primeiro ponto que eu quero falar um pouco com os irmãos está no verso 1 ao verso 4 de Isaías capítulo 6, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés. E com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É isso que está falando aqui. Quando nós lemos o verso 1, e esse verso 1 vai falar de um rei, o rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a reinar, se eu não me engano, foi com 16 anos de idade. O rei Uzias começou a reinar. Nesse período que o rei Uzias reinou, um longo tempo ele reinou, onde ele fez muitas coisas boas, certo? Ele estava sendo abençoado por Deus, porque ele estava obedecendo a Deus. Só que em um certo momento do seu auge, né, como rei de Israel, ele se exalta, ele se engrandece. E por isso que é bom a gente explicar o verso 1, porque está lá escrito, está no contexto do profeta Isaías. Ele se exalta ao ponto de querer oferecer incenso ao Senhor. Só que ele sabia que a lei de Deus, só quem poderia fazer isso era quem? Por quê? Porque era separado para esse ofício sacerdotal. E nenhum outro poderia fazer isso. Nenhum rei poderia fazer isso. E ele assim o fez. Só que era um homem que não era preparado, não era, vamos supor, não era santo nesse sentido para esse ofício. E o que acontece com ele depois? O sacerdote chega diante dele, com os anciões, e chama a sua atenção. E o que acontece com ele? Uma lepra na sua testa. Acontece. Ele fica como? Impuro. Veja a consequência de a gente brincar com Deus. Você que é crente. Veja a consequência quando você se envolve com a ímpia. Veja a consequência quando você sai com suas coleguinhas e faz coisas erradas. Veja a consequência dos nossos pensamentos errados que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que Deus vai dar uma lepra em você. Mas há a disciplina de Deus. E a consequência desse homem é que ele vai ficar separado, ele sai do reino, fica em uma casa específica e acabou, e morre com lepra. Essa é a sentença de Deus para o rei Uzias. Uzias vai ser afastado dos seus entes queridos, do seu reinado, e vai ficar praticamente isolado, porque ele fez algo abominável diante de Deus. Irmãos, não se pode de maneira alguma brincar com a santidade de Deus. E aqui, do verso 1 ainda, o profeta tem uma visão, e eu acredito que essa visão é do Espírito. Deus quer se revelar a uma pessoa, o Deus imanente quer se dar a conhecer uma pessoa, quer interagir com sua criação. E é isto que está acontecendo aqui. Por quê, Cristiano? Eu vi o Senhor. Ele está dizendo que viu a Deus. Bora caminhar aí nessa leitura. Eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Ele viu a Deus. Está dizendo aqui, né, no português, que ele viu a Deus. Tu quer ver? Fala comigo, quer ver aí? O quer ver, Moisés? Está vendo isso aqui? Está vendo? Estão vendo aqui? Ele viu a Deus assim? Não? Vamos explicar por que não viu. Ele está dizendo que viu a Deus. Eu vi o Senhor assentado. Primeira coisa, ele vai dar característica que viu a Deus. E vai provar que viu a Deus. Vamos lá. Quando uma pessoa chegava diante de um rei, o que é que via diante do rei? Vamos pensar no rei Davi. Davi está sentado onde? Em um trono.
Deus está sentado onde? No trono. Davi era cercado de quê? De pessoas que protegiam ele. Deus está cercado de quem? De anjos. Você está vendo Davi e está vendo Deus, ó. Viu? E aí, no verso 1 ainda, assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Significa que Isaías, no espírito, está vendo as abas das vestes do Senhor, que enchia o quê? O templo. Oh, peraí, Deus, Isaías viu ou não viu? Isaías está mentindo, pastor? E aí, viu ou não viu? Eu quero uma explicação depois aí dos teólogos que estão aqui. Vou tirar o pastor, Irene vai me falar, Nena também vai me falar aí, que se viu ou não viu. Jane também vai ter que me falar. Irmãos, e essas características aqui, esse homem viu a Deus, e provavelmente arrebatado no espírito, ele vai falar ainda mais coisas. Que coisas são essas? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Espera aí. Esse homem viu tudo isso e não viu? Declarando ponto a ponto, específico, o que ele estava vendo com seus olhos. Irmãos, esse homem teve uma visão interessante. É a mesma visão também que o próprio apóstolo Paulo, quando é arrebatado ao 3º céu, viu o Senhor Jesus e disse: não é lícito contar aquilo que eu vi do Senhor. Mostrando a santidade de Deus, daquilo que Deus falou, Deus Filho falou ao homem Paulo, das maravilhas, ao ponto de Paulo dizer assim: eu não posso falar o que eu vi. Isso é muito santo e puro. E eu não posso expressar, não tenho palavra para expressar o que eu vi de Deus. E é isso que Paulo também está vendo. Apóstolo Paulo. E outro homem também, da palavra de Deus, que também teve essa visão, esse conhecimento, essa pureza, essa grandeza de Deus, foi João. João também foi arrebatado também diante do Senhor. E aqui, Deus Filho, porque falar de teotologia e não ter pai e filho ao mesmo tempo falando, eu acredito que não seja. Porque são os mesmos atributos que eles têm. Assim como o Espírito Santo. Então esses 3 homens experimentaram ver a santidade de Deus, compartilhar nessa comunhão mútua, ao ponto de ver coisas que só eles viram e mais ninguém. Eles ficaram profundamente com temor, ficaram espantosos com aquilo que estava vendo. E vamos ver a declaração desses homens diante da palavra de Deus, como eles ficaram quando viram a santidade de Deus. E muitas vezes, sinceramente, nós não temos esse temor. Nós não chegamos perto daquilo que esses homens chegaram, e de 1% que esses homens, quando chegavam diante do templo do Senhor, ficavam com toda a reverência. E aqui, quando não existia o templo, Moisés, quando chegava para conversar face a face com Deus, no tabernáculo, aquela móvel, e Josué ficava de plantão na porta. E a congregação ficava em uma distância muito grande. E como que ela ficava? De pé. Por quê? Zelo e respeito por Deus. Porque Deus estava falando com Moisés. E Moisés ia transmitir a palavra de Deus ao povo. E o povo estava ansiosamente aguardando o quê? O recado de Deus. Irmãos, a glória de Deus nos mostra quem somos nós. Não tem outra maneira. Ela mostra quem somos nós. E muitas vezes, para a gente fazer alguma coisa, nós sempre colocamos uma desculpa. É porque eu sou pecador. Não é porque eu sou fraco. Então, porque eu sou pecador, eu minto. Porque eu sou pecador, eu roubo. Porque eu sou pecador, eu falo mal do outro. Porque eu sou pecador, eu não congrego mais. Porque eu sou pecador, eu me envolvo com pessoas ímpias. Porque eu sou pecador, eu vou ter comunhão em festa com pessoas ímpias. Porque eu sou pecador, eu posso fornicar. Porque eu sou pecador, eu não quero me casar. Porque eu sou pecador, eu posso fazer tudo.
nunca é de Deus, é do seu próprio ego. Por quê? Porque ele herdou o pecado de Adão. Adão disse que foi a mulher que me deste. Eva disse que foi Satanás. E Satanás vai apontar para Deus porque Deus criou? Criou quem? Mas a Bíblia fala que Deus é o autor do mal. Quem é o autor do mal? O homem. O culpado é o homem e sempre será o homem. Irmãos, essa é a visão que Isaías tem nesse versículo. Eu quero que vocês vá comigo, rapidamente, para o livro de Êxodo. Capítulo 33. Ainda na santidade de Deus. O tema que eu falei para vocês. 33, verso 18. A Bíblia vai fazer uma narrativa maravilhosa. Abre para mim aí, 33, verso 18. Todo mundo está comigo aí? Amém? Amém. Vou acordar aí, viu? Aqui é uma visão que acontece através de um homem mais manso, Moisés. Moisés está ali na minha frente. O homem mais manso da terra. Ele não é mais manso não, né? Moisés é o homem mais manso da terra. E por que Moisés é o homem mais manso da terra do Oriente naquela época? Por que, irmã Cláudia? Irene já ensinou isso aí? Porque ele é uma pessoa separada. E uma pessoa que buscava a santidade. A santificação. E aí no verso 33, verso 18, amados, temos aí uma visão de um pecador diante de um ser santo. Por quê? Eu vou ler no verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Isaías diz que viu. Deus disse que nenhum homem poderia vê-lo. Como harmonizar a Bíblia para uma pessoa que não conhece a Bíblia? Porque ela vai fazer uma leitura e dizer: não, peraí. Aqui diz que Isaías viu, Paulo viu, Pedro viu. Como defender a nossa fé? E aqui vai falar que Moisés vai experimentar. E quando a gente fala em questão de ver a Deus, é um vislumbre da sua glória e santidade. Deus é Espírito, João 4, 24. Se Ele é Espírito, eu não posso ver nem enxergar. E aqui é o Deus Pai que eu estou falando, não é Deus Filho. Lembre que um pecador, ele não pode suportar a santidade, a glória e a presença de Deus se Deus não se limitar. O homem não pode suportar, porque a Bíblia vai falar: se ele vê a glória de Deus, ele morre. Porque o homem é um miserável pecador. Todos nós não merecemos um pouquinho da misericórdia de Deus. E por que nós somos tão orgulhosos? Tão prepotentes? Por quê? Um Deus que se fez carne, acrescentou a carne, se fez menor do que os anjos, para justamente salvar pessoas miseráveis como nós. E por que muitas vezes nós não queremos servir e ser servido? Porque Jesus disse que veio para servir. Compreende aí? O Deus Santo, Filho, Ele veio servir.
Moisés traz uma visão grandiosa do nosso Deus e um homem que não pode contemplar toda a sua santidade e glória, porque ele é frágil. Quem conhece copo de cristal? Levanta a mão para mim. Geralmente a mulher conhece, né? Mas não diz que conhece. Se ele cair, quebra. O homem é isso. É frágil. Se você pegar um garfo e bater no copo de cristal, quebra. Quebra. Deus está falando que nós somos pessoas frágeis, que precisamos se revestir de um ser todo-poderoso. E como é que nós podemos nos revestir desse ser? Primeira coisa, se arrependendo. Reconhecendo a nossa fragilidade. Porque Moisés reconheceu isso. Isaías reconheceu isso. Paulo reconheceu isso. João reconheceu isso. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, conhecemos que nós estamos tão longe dessa santidade de Deus, Deus, de maneira amável e misericordiosa, Ele nos cobre com a sua santidade. Para quê? Por que Deus nos cobre com a nossa santidade, irmã Zilda? Para ter comunhão com Ele. Porque se nós não tivermos santidade, nós não podemos ter comunhão com Deus. Então é necessário, amados irmãos, nesse tempo no qual nós não ouvimos falar da santidade de Deus, do temor diante de Deus, nós precisamos trazer isso para nós. E aqui, irmãos, nós devemos ter cuidado com algumas questões. Muitas vezes, porque existe uma pessoa séria, porque existe uma pessoa que não conversa muito, nós julgamos. Deus respeitava a individualidade de cada pregador dele, o estilo dele. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos, que Deus respeita a nossa individualidade. Assim como Ele respeitou a de Pedro, assim como Ele respeitou a de Paulo, assim como Ele respeitou a de João, assim como Ele vai respeitar a de Moisés e a de Isaías. Que cada um é diferente do outro. Quando a gente bota o dedinho lá na identidade, o que se chama isso? Digital. Você sabia que uns gêmeos não têm a mesma digital? Sabiam disso? Cada um de vocês tem a sua digital diante de Deus. A sua identificação com Deus. Então, caminhando aqui, nós vemos que Moisés, ele pôde experimentar um vislumbre daquela pessoa que se mostrou a ele. E como é que Deus se revela hoje? Será que é dessa mesma maneira que está acontecendo aqui? Josimeiro, será que Deus se mostra dessa maneira ainda? Sim ou não? Não, né? Claro que não. Hebreus 1:1. Como é que ele se mostra em Hebreus 1:1? Através da única pessoa que veio fazer uma função aqui, que é Jesus. Se mostrar conhecido entre os pecadores. Irmãos, quando nós pegamos aqui Êxodo capítulo 33, ele vai falar a primeira coisa aqui. Eu vou correr rápido, viu? Ele vai falar, Deus vai passar, vai mostrar a sua bondade. Ele vai dizer que vai ter misericórdia de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Vai se compadecer de quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Então nem todos que estão aqui poderão ser salvos. Nem todos. Como é que eu sei? Eu não sei. Mas Deus sabe. Vocês podem ter, aqueles que não têm a Deus aqui, não têm um filho, e que não tem um filho, não tem um pai, podem ter a última oportunidade nesse dia. De reconhecer que é um desgraçado diante de Deus. Que a glória dele pode te queimar e lançar no inferno. Mas quando há um quebrantamento, há uma mudança dessa ida de Deus. Eu não estou dizendo que Deus muda, porque Deus é imutável nos seus atributos, incomunicáveis. Porque se eu afirmar que Deus é imutável em todos os seus atributos, eu estou mentindo.
Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele chegou para o Ninivita e falou assim, ó, se esse povo não se arrepender, eu vou exterminar essa nação. Mas aí o povo se arrependeu, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele disse que quem mudou foi eles, os ninivitas. Os ninivitas que mudaram. E houve um grande avivamento naquela época, porque toda a nação se arrependeu, assim como o rei. E como é que ele se arrependeu? Deus demonstrou a sua santidade e esse povo se colocou em pano de saco e cinza para mostrar a santidade de Deus. E Deus requer isso em nossas vidas. Deus não é igual a mim e a você. Deus é diferente. É por isso que quando a pessoa conhece a Deus, e se essa pessoa, amados, não tiver uma repulsa, um nojo do pecado, eu digo para vocês, essa pessoa não entendeu o que é salvação, não entendeu o que é santidade, não entendeu o que é santificação. Ela pode estar caminhando em um abismo para o inferno e não para o céu. Porque a primeira coisa que acontece no coração de uma pessoa salva em Deus é um reconhecimento do pecado e um reconhecimento da santidade de Deus, a um ponto de a pessoa ter nojo dela mesma. Acontece com você isso? Quando você peca? Será que, Alan, quando você peca, tem nojo do seu pecado ou ama o seu pecado? Josemere, Jane, Ítalo, Rosalvo, Pastor, Davi, Joyce, todos vocês. Quando você peca, você sente tristeza da alma ou sente alegria? Porque aquele que vive praticando, não conheceu nem a Deus Filho, nem a Deus Pai. Porque é isso que João vai falar. Mas aquele que conheceu a santidade de Deus, e Deus revestiu dessa santidade, tem um sentimento, sim, de ira de si mesmo, porque pecou contra o seu Deus santo e puro. E se não houver isso na vida de Pedro, na vida de Ronaldo, esse sentimento de nojo do pecado, devemos rever o que é santidade, o que é purificação. Eu não estou dizendo a vocês que vocês já estão glorificados. Não! Estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, que quando a gente descobre quem é Deus, vamos descobrir quem somos nós. Como? Deus nos deu a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa, o ser do Espírito Santo, que não é uma força estática, é um ser que habita dentro de nós, assim como Jesus prometeu que daria um Consolador para nos acompanhar na nossa jornada. O Espírito Santo fica muito triste dentro do nosso coração, Cláudia, quando nós pecamos. Ele fica abalado com isso. Só que a Bíblia fala que Deus nos lavou através do Espírito para que o Espírito habitasse dentro de nós. E esses homens aqui do passado não tinham isso. O Espírito Santo não habitava plenamente nos seus corações. E olha o que Moisés pede. Senhor, eu quero te ver. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que meus olhos te vejam. Eu quero ver a tua glória. E de imediato Deus Pai disse, você vai ver um pouquinho da minha glória, pureza e santidade. Amém? Esse é o Deus Santo. Continuando. Pronto. E acrescentou, verso 20. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nenhum homem pode ver a face de Deus. Ei, peraí. Aí pegou alguma coisa para mim agora. Você não pode ver a face de Deus? Deus tem face? E por que ele falou isso? Já se perguntaram? Se ele na Bíblia, não, Deus fala de face, mas por quê? Se Deus não tem face, por que ele está falando assim? Irmãos, Deus usa a nossa linguagem para que nós venhamos compreender.
Deus não tem asas, mas coloca seus pintinhos nas asas. Correto? Deus não tem asas, mas Ele coloca os pintinhos. Quem são os pintinhos? Irmã Lidanu. Quem são os pintinhos? A senhora é pintinho, é? Então, Deus nos coloca nas suas asas para justamente nos proteger. Verso 21. Disse mais: Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estará a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei em uma fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Irmão, interessante o cuidado de Deus. Cuidado da igreja que Ele tem, das igrejas do Ocupe, de todas as igrejas de congregação. Cuidado de Deus, ó. Como Deus sabe todas as coisas, sabe que o homem não pode receber a tua santidade, ver a tua santidade. O que é que Ele faz? Ele protege Moisés. Moisés, se eu colocar você vendo plenamente a minha santidade, você vai morrer. Lembra que Ele falou? Nenhum homem verá. O que é que Ele faz? Ele coloca protegendo Moisés. Olha como Deus é cuidadoso. Protege Moisés. E Moisés vai ver ali o vulto, vislumbre da glória de Deus. Quem falou de filete aqui? Pastor? O filete, né? Alguém falou aí, não sei quem foi. Pastor, né? O filete da glória de Deus. Bem, não é grosso não, pastor. Fininho. Para Moisés ter a compreensão e a grandeza de Deus. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não o verá, não se verá. Irmãos, volta lá para Isaías. Isaías, capítulo 6. Irmãos, isso que aconteceu com Moisés, podemos perceber no livro de Isaías. Pastor, acho que só o primeiro ponto, pastor. Só o primeiro ponto. Irmãos, não, mas eu não quero cansar vocês não. Aí se não der, eu paro. Irmãos, olhe como a glória de Deus se dá, a santidade de Deus. Como? A gente lê o verso 1, Isaías vem na visão, e Isaías vai falar de seres angelicais. O que são seres angelicais? Ele vai falar de serafins, não é isso? De seres que ali eles tinham uma reverência tão grande, eles entendiam a pureza e a santidade de maneira tão absurda, ao ponto de a narrativa de Isaías dizer assim, eles tinham 6 áreas, e todas as 6 áreas tinham uma função: proteger a integridade do serafim, do anjo. A integridade. Por quê? Por que, Tarsis? Se ele visse a glória de Deus, ele se desintegrava. Sabe por quê? Não existe mais nada puro e santo do que Deus. Não existe nada mais puro e santo do que Deus. Nem os anjos. Se não me engano, foi ele que falou a imperfeição dos anjos. Mas a imperfeição ali não é pecado. Porque perfeito em todas as questões é Deus. Então, a narrativa ele fala que tinha essas asas. E vai falar de 2 asas. 2 voavam para servir. 2 cobriam os pés para não pisar no santo lugar ali, no santo que Deus já estava. E 2 fechavam seus olhos para não ver diretamente a santidade e a glória de Deus. E aqui, entre parênteses, quantas vezes eu e você entramos na presença de Deus de qualquer jeito? Quantas vezes eu e você não quer estar no culto presencial, mas quer estar na internet? Que eu penso, e aqui eu vou falar, que só deveria transmitir a internet depois que acabasse o culto. É falta de respeito com aquele que é santo puro com Deus. É falta de respeito. Você tem 2 pés, 2 mãos, não está capenga, não está doente, está perfeito estado, mas não quer estar na casa de Deus. Mas se convidasse você para algum lugar, para uma praia, para um show, você iria. Você não sabe o que é a santidade de Deus. Se você troca essas questões por aquilo que é santo e puro, por aquilo que é impuro, você não sabe o que é a santidade de Deus.
ou nós estamos brincando com a santidade de Deus. Nós devemos ter cuidado com isso, irmãos. A internet, eu penso que é só um meio, não é primário, mas é um meio de ajudar aqueles que não andam, está na cama, está doente. Mas aqueles que estão íntegro tem que adorar a Deus de maneira verdadeira. Porque na internet não é culto. Não é, porque não tem reverência na internet. Irmãos, ele vai falar aqui no verso 3, né? Que os anjos vão fazer uma declaração: Kadosh, 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 Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. A declaração do anjo é esta: a terra está cheia da sua glória. Se entende que o próprio Deus limita a sua glória de esplendor. O homem não pode suportar a santidade de Deus, pois ele poderia morrer. Moisés não viu a face, sim o vislumbre da glória e da santidade de Deus. E a palavra para harmonizar a Bíblia do ver é antropomorfismo. Antropomorfismo. O que é isso? É a tentativa de expressar a verdade sobre Deus por meio de uma analogia com característica humana ou animal. Lógico que ninguém viu a Deus. Mas viu quem? O Deus Filho. Viram? Viram. Porque ele tinha carne. Ele acrescentou carne. Aí vem a pergunta: peraí, Cristiano, como é que a gente vai acreditar? Diz que o Pai é Deus, o Filho é? O Espírito Santo é? Pô, aí a Bíblia vai falar que as coisas de Deus é loucura. E é loucura para eles. Mas para a gente é uma realidade que Deus imprimiu em nosso coração para acreditar. O Espírito Santo habita em nós. Nós entendemos que as três pessoas é um Deus triuno. Não só um Deus de três cabeças. É um Deus triuno, distinto, com funções diferentes, mas um Deus triuno. É um Deus que tem os mesmos atributos. É um Deus que tem os mesmos atributos. E não muda seus atributos. Não tem nada mais puro que o próprio Deus. Quando nós abrimos em 1 Reis 8:27, Deus vai dizer lá que Ele contém a sua glória e santidade. Por quê? Porque o céu dos céus não pode conter a sua pureza, a santidade e a sua verdade. Abre lá. 1 Reis 8:27. Para ver se eu estou falando a verdade, Marianos. Para não ser enganados pelos falsos profetas. Deus, Ele contém a sua santidade e glória, para que o céu dos céus possa suportar a sua santidade. Amém? Estou cansado aí? Olha lá, não pode mentir não, viu? Irmãos, do 5 ao 7, vou lá, rapidinho. Então disse eu: ai de mim, depois da revelação que Isaías teve, Isaías, aqui é o segundo ponto, o efeito da santidade de Deus no pecador. Qual é o efeito da santidade de Deus no pecador? Isaías vai se reconhecer, vai saber quem ele é. Quando Deus se dá a conhecer de forma especial, Fabrício, a gente se reconhece como um pecador miserável, porque se nós partirmos dessa vida, nós vamos parar em um lugar que a Bíblia fala muito bem, mas nós não compreendemos a profundidade, o terror, a miséria, a desgraça que é o inferno. Nós não compreendemos, irmãos. Não é porque aquele jovem rico falou que está em tormento, aquilo é pouco. Porque ele vai pegar o inferno e lançar do lado de fogo. Irmãos, rapaz, a pessoa tem que ficar desesperada. Porque eu vou morrer, você vai morrer. E se morrer sem Cristo, vai para lá. Isso é para trazer um sentimento de angústia em vocês que não têm a Cristo. Não um sentimento de alegria. Não, Senhor, espera aí. É uma barganhar. Ó Deus, deixa eu
ficar um pouquinho mais velho. Deixa eu tomar todas. Deixa eu curtir minha vida. Não. Peraí. Eu não mato, não roubo. Não falo mal de ninguém. Eu vivo minha vida. Vai para o inferno. Para o inferno. Sabe qual é o melhor amigo que você pode ter? Rebeca. Qual é o melhor amigo que você pode ter, Rebeca? Fala para mim. Não estou falando de Jesus, não. Amigo, pessoas. É aquele que fala a verdade. Eu Fabio, sou seu amigo. Eu sou amigo de Isabelle. Eu sou amigo de todos os jovens que estão aqui hoje. Eu sou amigo de todos aqueles que não têm a Cristo. Mas aquele que tem a Cristo, eu sou irmão. Amém? Amém. Eu sou irmão. É diferente. É muito diferente isto. Então, Isaías, ele vai contar. Verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos senhores. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com atenais. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi o quê? Tirada. O teu pecado foi o efeito da santidade de Deus. Amém. Esse é o efeito da revelação especial de Deus. Por quê? Primeira coisa que a gente pode notar, aí, antes disso, eu quero que vocês abram lá, para você ver a ligação que a Bíblia, de forma maravilhosa, ela faz com o Novo Testamento. O Velho Testamento não presta. Não presta? Não existe isso. Abre lá em Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas 5:8. Acho que é 5:8, bora lá. Veja a maravilha que Deus se dá a conhecer nesse santo livro. 5:8. 5:8, Cristiano? Está certo mesmo? Tá. Aqui é a situação do apóstolo Pedro. Vendo isto, Simão Pedro postrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. O efeito da santidade de Deus no pecador é a mesma coisa que está no verso 5. E qual é o efeito? Primeira coisa, ai de mim significa medo. Medo. Aí vem o homem está perdido. 5-7. Pode acompanhar aí que está tudo escritinho aí, bonitinho, viu? Outra coisa, ele diz que habita dentro de um povo de impuros lábios. Não é isso? O mundo é impuro. Não é à toa que carnaval lá está comendo tudo lá. Não é isso? A festa do diabo. A festa da prostituição. A festa da carne. A festa da droga. Está tudo lá. Só que aí o efeito da santidade vem o quê? Tira a cegueira espiritual do profeta. Está aí. Acompanha aí. E depois vem o quê? Uma purificação. Iniquidade. E depois vem o quê? Perdão. Porque ele reconhece que necessita de uma pessoa, correto? Lembre que a Bíblia, lá em Gênesis, vai falar, e apontando para um que viria da descendência da mulher. Quem é? Lógico que a salvação é Cristo. Eles também aguardavam esse Cristo. Eles sabiam desse Cristo. Então, irmãos, esse efeito da santidade de Deus traz essas qualidades na vida dos homens, que reconhecem a Ele. Traz medo, o homem está perdido, reconhece que é impuro, o mundo é impuro, tira a cegueira espiritual, dá a purificação da iniquidade e dá o perdão. Quando você abre lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, capítulo 12 em diante, Deus deu uma lei a Moisés. Moisés, quando as mulheres tiver filho, ela vai ficar 33 dias longe de mim, longe do arraial. Levítico capítulo 12. Homem, quando tiver filho, homem, 33 dias longe de mim, longe do povo. Por quê? Ela está se purificando.
Aí as mulheres. E aí se tiver alguma feminista aqui cristã, tem que ficar 66 dias longe de mim. Se tiver filha mulher. Que Deus é esse? Está fazendo serviço de pessoas e tal. Aí a mulher tinha que ficar 66 dias longe da presença do arraial de Deus. E aí, Jane, Deus é justo? Quem é justo? Somos nós. Veja como Deus zela pela sua santidade. E muitas vezes eu e você, por não conhecer a Bíblia, por não conhecer a santidade de Deus, desprezamos o que está escrito. Devemos ter cuidado. Falamos aqui do segundo ponto rapidamente, amados. Tem mais coisa aqui, mas vamos pular para o terceiro ponto. O profeta está pronto para representar um Deus santo. E uma coisa que eu tenho falado para os irmãos, quando eu estava na sociedade masculina, eu sempre falei para os irmãos: irmão, não sai para evangelizar de qualquer jeito, não. Para com isso. E tentar mostrar serviço religioso, para dizer que trabalha, mas não ora, não lê a Bíblia e quer estar misturado. Aí vai fazer, pastor, como fez com 2 Emaús. O que foi que fez, pastor, com 2 Emaús? Envergonhado, que estava cheio de pecado. Evangelismo não se faz de qualquer jeito. Vamos fazer um curso aqui para evangelizar. Não é assim. Porque aqui a gente vai ver que Deus, Ele se mostra, dá santidade, prepara para de forma santa falar de um Deus santo. É assim que Deus faz. E muitas vezes o nosso resultado é nada. Porque nós somos muito mesquinhos na santidade. Brincamos demais. Crente que brinca demais, Deus não abençoa. Não adianta o pastor trazer Bíblia, ensina, se a igreja não quiser santificar. Não adianta. Se a igreja continuar no pecado, da amargura, da dor, do ódio, a igreja não cresce. Não vai crescer. Disciplina de Deus. É disciplina de Deus. Mas quando há o que eu vi hoje aqui, eu vi vocês se abraçando, olhando para a cara do mundo, dando um sorriso. Por que na igreja não tem isso mais? Pastor, por quê? Falta de santidade e temor santo de Deus. E quando eu falo isso, amados irmãos, eu estou dentro disto. Não estou fora. Isaías diz: ai de mim, eu também habito na igreja da CUP. E eu estou junto com vocês também nesse mesmo barco. Olha como Deus trabalha, amados. A perfeição de Deus é um padrão para o nosso caráter moral e a motivação para a prática religiosa no Senhor. E quando eu falo prática religiosa, eu não estou falando essa prática que a gente tem noção do catolicismo, né? As beatas vai lá, tal, faz aquele texto. Não é isso. É uma prática consciente de quem eu estou servindo. E por saber quem eu estou servindo, eu estou dando a minha vida na mão desse Senhor. E Ele vai me guiar de forma inteligente, de forma santa e pura, para fazer a sua vontade. Não fazer como o rei Uzias. E assumir. Não, eu vou fazer de qualquer jeito, vou levar qualquer incenso aí e vou fazer assim. Muito Cristo tem feito isso. E outra coisa, irmãos, não pense que você ter 10 cargos, que você ficar limpando a igreja todo dia, deixar brilhando, e que você sobe correndo, e sai correndo, e vai para cá, e vai para lá, vai ser mais santo, porque não vai. Sabe como é que vai ser santo? Ouvindo a palavra de Deus, dando tempo à palavra de Deus. E não está na igreja. Eu estou com sede. Vou no banheiro. Esse Deus é qualquer um. Eu vou adorar de qualquer jeito. Deus não vai abençoar a igreja da Cuba porque isso tem acontecido. Não vai. Não vai. Cristiano está sendo muito duro. Cristiano está sendo muito radical. A palavra de Deus é radical. Pronto. Vai censurar Cristiano porque Cristiano falou de uma palavra. Sabe por que a palavra de Deus é radical?
Quando mentiram para o Espírito Santo que é Deus, não é uma força, fizeram o quê? O que Deus fez? Brincou com o pecado? Se você não matar o pecado vai lhe matar. É simplesmente assim. É capaz de um crente que tem 30 anos, diz que é crente, e a gente sabe que está pecando, e morre ainda no pecado, a gente vai ficar com a dúvida na cabeça. Será que essa pessoa foi crente mesmo? Ficou pecando, morrendo no pecado, e aí? Ah, Cristiano, não pode julgar não. A Bíblia condena julgar. Ela condena julgar mesmo. Condena julgar ou não, Alan? A Bíblia condena julgar ou não? Condena? Como assim? Exato, com o meu padrão. Com o meu padrão. É por isso que batista regular, ele segue a regra. Batista regular segue a regra. Se você tem um carro desregulado, tem que fazer o quê para ele funcionar bem? Regular. É por isso que nós temos regular. Amém? Amém? Então a gente pega a palavra de Deus para julgar. E é isso que a gente vai ver aqui na palavra de Deus. Irmãos, esse terceiro ponto é isso. Deus vai preparar o profeta para representar. Bora ler rapidinho aí. Está lá no capítulo 6, verso 8 a 13. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna sensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converte, seja salvo. Até o verso 13. Então disse eu: até quando, Senhor? O profeta pergunta. Ele respondeu: até que seja desolada a cidade e fique sem habitante, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens do meio da terra, e seja grande o desamparo. Mas, a conjunção está aí, né? Mas se ainda ficar uma 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, e com o carvalho dos quais, depois de derrubados, ainda fica o topo. Assim a santa semente é o seu toco. Você vê aqui outra misericórdia de Deus. Deus vai falar e vai dar essa profecia, e vai se cumprir essa profecia, que Deus vai desolar, o povo não vai ouvir. Deus, irmãos, mas não acredito. Deus não queria salvar aquele povo, não. Sabia disso? Deus não queria salvar aquele povo. Porque há uma possibilidade de a gente entender, e a linguagem para a gente compreender, no verso 10, que ele vai dizer: torna sensível o coração deste povo. Que povo é esse? A igreja? Que povo é esse? Oi? Israel. O coração deste povo. Endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender o coração e se converta e seja salvo. Ó, tem um cachorro, o cachorro quer ser salvo aqui, eu tenho alma a ele, né? Pega esse cachorro aí, por favor. Então assim, irmãos, Deus tinha uma sentença para a nação de Judá, de Israel. Deus tinha uma sentença. E a sentença é: esse povo não será salvo. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Vão ouvir, mas não vão entender. É Deus que salva. É Deus que salva. A gente não salva ninguém, meus irmãos. Uma coisa que nós devemos lutar sempre, entendendo a santidade de Deus, é lutar para o nosso lar e para que seja santo. Mesmo que tenha pessoas que não tenham o Senhor. Mas nós devemos colocar nossos lares com coisa santa, pura, e lutar contra a impureza. Não é fácil, mas que Deus dê fé para conseguirmos. Amém? Irmãos, todo o código moral é derivado da santidade dele. E só na Bíblia podemos descobrir isso. Ou seja,
Sem a palavra não poderíamos saber e nem conhecer a pessoa de Deus. Mas, infelizmente, muitos crentes não estão obedecendo esse santo livro. E agora a pergunta, pastor, por quê? Por que, irmã Nésia? Por que, Tarsis? As pessoas não querem ouvir mais a Bíblia. Não querem ouvir mais o conselho de Deus. Ah, não, o pastor pregou de carapuça aquilo ali, aquilo acolá, não sei o quê. O pastor é pecador. Ele pode pregar de carapuça também, porque ele é pecador. Ele não é totalmente santo como Deus. Ele é um miserável pecador que precisa da graça de Deus, como eu e você. Eu acho que a igreja tem uma noção muito errada de um ministro de Deus. Achando que ele vai acertar em tudo. Ele não é Deus. Ele é como Isaías. Ai de mim, que eu sou um pecador. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, eu quero que você abra aí no livro. Abre lá no livro de Efésios. Deixa aberto lá. Nós falamos do código moral que deriva da santidade de Deus. E só a Bíblia pode nos esclarecer isso. Se o Velho Testamento que temos a simbologia da santidade de Deus, lembre lá que no Velho Testamento tinha 3 pavimentos que a gente ia, né? O pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E aí a pessoa entrava no santo dos santos. E quem entrava ali no santo dos santos? Quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Por quê? Às vezes eu fiquei fazendo pergunta assim, mas um ano tem 365 dias, por que só uma vez no ano? Para o sacerdote ver a sua Shekinah? Por quê? Por quê? Eu não tenho a resposta. Porque Deus quis assim. Como podemos aplicar isso na igreja? Paulo diz que a igreja deve ser sem mancha e sem mácula. Efésios 5, 27. Mas o que Paulo quer dizer aqui? Ele aponta isso, o Velho Testamento aponta para a igreja. Por quê? Porque ele está apontando para a santidade, para a pureza absoluta de Deus. A igreja, nós devemos olhar como lugar santo e puro. E lógico que nós devemos nos comportar como pessoas santas e puras. E aqui eu vou te falar de novo. Que você não quer nem que Cristiano pregue mais na igreja. Eu não estou preocupado com isto. Eu não estou preocupado de falar a verdade. Eu não tenho essa preocupação. Não tenho medo disto. A única pessoa que eu tenho medo é de Deus. Porque certa vez, um homem falou assim, homem de Deus, não tema um homem. Um homem joga essa carcaça fora no lixo, mas tema a Deus. Que pode fazer o quê? Por que tanta falta de reverência na igreja do culto? Rebeca? Por quê? Porque nós não conhecemos a santidade de Deus. É por isso que o pastor falou. E Deus colocou esse tema. Entende, Irene? Cadê ele? Sumiu? Foi arrebatado? Foi não, né? A gente não sabe a dimensão da santidade de Deus. Irmãos, quando o povo ficou sem a palavra de Deus, quando Osé foi interpretar a palavra de Deus, o povo queria ficar o dia todo ouvindo a glória de Deus. Agora sim, né? Se cristiano tiver trazendo repetições, a mesma coisa, é cansativo, é fato isso. É por isso, né, pastor, que nós que pregamos temos que ter essa sensibilidade. Temos que ter. Então, irmãos, quando nós falamos que a igreja tem que ser um santo lugar, e aqui a característica de sem mancha e sem mácula, representando a quem? A Cristo. Por quê? Quando ela fala sem mancha e sem mácula, estava representando quem?
no Velho Testamento? Um animal que era oferecido no sacerdote. Estou falando do Velho Testamento, não estou falando do Novo Testamento Demétrio. Estou falando do Velho Testamento. No Velho Testamento não tinha Cristo, tinha? Tinha um Cristo falso então, né? Então, o Velho Testamento tinha um ser, um animal, que deveria pegar sem mancha e sem mácula. Para quê? Para representar quem agora? Primeira coisa, santidade, pureza. Apontava para quem? Para um ser santo. Quem é o ser santo? Cristo. Era isso que estava acontecendo. Temos cuidado de falar rapidamente sem pensar. Isso não é bom. Então, irmãos, temos isso aí. E Paulo apontava isso. Abriu aí Efésios 5:27. Quem lê para mim bem alto aí? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pronto. E agora, materializando isto, fala aí então, como é que a gente vai materializar isso aí? Como é que a gente vai materializar isso aí? Colocar em prática. Como é que a gente faz? Ajuda aí, Talô aí. Como é que a gente vai materializar isso aí? Santidade. Procurando se santificar, porque isso é imperativo. É uma ordenança de Deus, amém. Irmãos, abre lá, eu já estou terminando aqui já, viu? Hoje a comida vai sair 1 hora, viu? Estou avisando logo. E não veio chorar não. A gente está no acampamento aqui. Vamos abrir lá, 2 Coríntios. Aqui eu quero trazer aqui a santidade de Deus, falei da santidade de Deus, falei do efeito da santidade de Deus, falei que Deus preparou o profeta para o representar no ID, falar de Deus, falei do código moral que deriva da santidade de Deus, e para conhecer esse código moral que deriva da santidade de Deus, temos que ler a palavra de Deus. E Deus, em certo sentido, é radical. Outro dia eu falei isso na igreja com a irmã. A irmã está sendo muito duro. Você sabia? O irmão leu aqui, Êxodo capítulo 3, não foi isso? O Deus radical que eu creio, viu, Dira? É o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, que é a minha pessoa. Eu creio assim. Eu não sei se vocês creem diferente, mas eu creio que é o mesmo Deus. Ele falou lá, né? Naquilo que eu aprendi que o irmão me ensinou. Se um animal tocasse no monte, ou morreria ou seria apedrejado. É isso? Aí o pastor fala que o crente tem que desvestir, né? Tirar as vestes sujas, né? Mas aí o crente não quer. Não, eu quero ficar com minhas vestes. Aí o pastor aconselhou biblicamente, não. Se tem amargura, se tem ira, maledicência, isso não é coisa santa, isso é coisa impura. Não, mas eu quero ficar assim porque eu nasci assim e vou morrer assim. Vai morrer sem Cristo. Quem quer ter essa vida assim e viver assim, morre sem Cristo, porque não nasceu de novo. Porque o crente é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por que as coisas continuam ainda velhas? Porque não nasceu de novo, irmão crente. Não nasceram de novo. Eu não estou nem aí se você está preocupado comigo ou não. Não nasceu de novo. Se eu sei e foi apontado através dos irmãos que eu tenho que mudar a minha vida e me santificar, e eu não aceito isso, resisto a isso, não, bate a mão no ombro do irmão para não ficar chateado, não perder a amizade. Está tudo bem. Não. Eu estou mandando esse irmão para o inferno se eu não falar a verdade para ele. Está ouvindo, Cledson? Eu estou mandando esse irmão para o inferno. Está ouvindo, Renata? Está ouvindo, Vitória? Tassis? Luan? Está ouvindo? Isso é Bíblia. Se você não aguenta isso, pede a Deus mais fé. Que Ele é tão misericordioso que dá mais fé a gente. Está ouvindo, Mônica? Isso é Deus. Não é o Deus que eu inventei. Da bochechinha rosa. Que todo mundo quer. Que Ele faz tudo para você. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 6.
Bora lá. 2 Coríntios, capítulo 6. Eu ia pegar até outra Bíblia que eu tenho, mas a letra é tão pequena que eu ia me atrapalhar toda aqui, sabia? Aí eu peguei a grande aqui com outra tradução. Mas eu gosto da outra tradução, da século 21. Essa aqui é a Almeida revisada. 6, 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Deixa eu ver aqui. 6, 14. Não, não é esse. Estou no 1 Coríntios. Ó, pastor. Pegou o pastor. Ó, pastor. Ficando velho. Olha que a Bíblia vai falar sobre o que é santidade, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Irmão, não há. Cadê Irênio? Irênio, eu posso fazer uma liga de massa? Sou qualitoso? Pode? Eu não entendi para ele, não. Passou na minha cabeça aqui, eu não estou falando. Pode? Só cimento e arenoso. Cimento e arenoso? Aguenta, fica legal ou tem que ser com areia? Areia É o ideal. e arenoso. Aí eu pergunto, ó, como é que pode ter luz e treva junto? Se a Bíblia fala que ele é o pai das luzes. E como é que a gente vai andar com trevas? Paulo está trazendo isso aqui para a igreja de Coríntios, falando da santidade e da separação que Deus fez da igreja, que ela não pode se misturar. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7. Está aí comigo aí? Amém. 7, 1. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E ele fala duas coisas interessantes: material e espírito. O que é material? Estão me olhando, eu sou bonito, né? Está me olhando? Material foi aquilo que o pastor falou. Qual foi o verso, pastor, que você falou? Foi Tessalonicenses? Se de espírito, ali é carne. Agora tem o espírito. Como nós podemos nos contaminar, irmã Cida, com o espírito? Quando eu falo de espírito, é algo imaterial, aquilo que nós pensamos. Como é que nós podemos pensar coisas impuras, ilícitas? Podemos fazer isso. Bora aqui para 1 Tessalonicenses. Não adianta falar do Velho Testamento e não trazer o Novo Testamento para a gente, né? Então, bora lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Do 3 ao 7. Que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é prostituição aqui no livro de Tessalonicenses? Ninguém sabe, né? Estou muito inocente. Vocês sabem o que é. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Tem criança de que idade aqui? Qual a idade que tem? Fernando 10. Todos aí, ó. Todos. Não passa um. Só ensinar na escola. E já falar de sexualidade com ele. Todos. Pode ser escola particular, não. Fala. Porque o mundo é corrompido. Quando ele fala de possuir o nosso corpo em santificação, é entender que é um homem com a mulher, e Deus fez cada órgão no seu devido lugar para ser usado dessa forma. Vocês estão me compreendendo, né? Ou tem algum inocente aqui? Não. O que acontecia lá? Todo tipo de imoralidade. Aí Paulo está combatendo aquilo ali. Isso não é santo, isso é impuro.
Isso não é de Deus, é do diabo. É isso que Paulo estava alertando aquela igreja local. Que cada um de vós saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra. Quando fala em honra, honrar o outro, não defraudar o outro. No casamento não pode haver isso. Vocês que são casados. Não pode passar o limite. O limite é estabelecido por Deus. Não se pode ultrapassar o limite, porque quando se ultrapassa o limite, você está desonrando o seu esposo ou a sua esposa. Continuando. Não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E aqui tem um agravante, viu? Para os casados. Se você conhece a Deus, significa que é uma cobrança maior, Tarsis. Correto, pastor? Sim. A cobrança maior. Devemos ter cuidado com isso. A gente não é gentil. E aqui ele faz a diferença de gentios com aqueles que já conhecem a Deus. É diferente. E que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E além de ser casado, é irmão, né? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação, Léo. Deus não nos chamou, Léo, para imundícia do pecado. Deus nos chamou para ser santo, separado, guardado pela palavra de Deus. E não para a impureza. Irmãos, e aqui é uma página só, pastor. Tem mais meia hora, pode ser? Quem está cansado aí? Se você falar assim, pare, deixa eu paro. Querem que pare aqui, não conclua ou continua? Desse lado aqui eu ouvi, de cá. Não é porque eu estou pedindo não, né? O crente tem que ser sincero. Pastor Zé uma vez falou na igreja que um dos problemas dos crentes não sei se foi o pastor Valdir ou o pastor Zé, que um dos problemas dos crentes daqui da Bahia é a falta de sinceridade. Estou sendo sincero? Amém. Então bora lá. Irmãos, aqui são algumas lições mais práticas que eu quero trazer para você. São 3 pontos e um desafio, tá bom? Quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais fortes e mais determinados a viver livre do pecado. Viu, Vitória? Livre do pecado. Considere 3 aplicações que devemos fazer no nosso dia a dia. Primeira, precisamos entender melhor a gravidade do pecado. Nós já entendemos. Amém ou não? Entendemos. Não é brincadeira. Não é pequena coisa. Uma mentirinha não é uma pequena coisa, irmã Jane. Não é. É pecado. E ofende a quem? A santidade de Deus. E quem é o pai da mentirinha? O diabo. Quem quer parecer com o diabo, menta. Pode mentir. Tem alguém que quer parecer com o diabo aqui ou com Deus? Com Deus. Não existe, entre aspas, eu botei, pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado, está no mesmo pacote. É claro que existe consequência de uma mentirinha e de um adultério ou de uma fornicação. Tem consequências maiores. Mas tudo está no mesmo pacote. Nós precisamos aprender como detestar o pecado como o zelo de Deus. E aqui, você não precisa abrir. No livro do Velho Testamento, número 25, 6, 8 a 11, temos uma situação. Temos um problema na tenda de Israel. Temos um problema na igreja. Como tratar? E aqui, Finéias, que era filho, se eu não me engano, de Arão, o que ele fez? Ele teve uma ira santa, uma ira pura, ao ponto de matar 2 pessoas. Ele pegou uma lança e lançou e atravessou 2 pessoas. Por quê? Porque estava trazendo Moabita para a tenda e Deus proibiu. E ele teve uma ira santa porque ele compreendia quem é Deus. Ele puniu gravemente.
um dos seus compatriotas e os moabitas. Ele compreendeu o que é santidade. E era assim que Deus fazia. Quando havia alguma impureza, Deus mandava matar. Um falso profeta, Deus mandava matar. Um filho, quanto mais passava por aquelas 3 fases, era apredejado. Mas isso não pode acontecer mais, meu irmão. Com tanta graça. Mas podemos repreendê-los. Está lá em Número 25, 6, 8 e 11. Jeremias 48, 10. Ele também vai falar do pecado de Moabitas, onde Deus estava também punindo a nação de Israel e também julgou gravemente. Segunda lição. Devemos valorizar mais o amor profundo de Deus em nos salvar do pecado. E viver como um povo grato. Aí temos lá Tito, né? Que ele veio para todos, né? Tito 2,11. E a última aplicação. Há tempo de chorar. Tem isso na Bíblia? Ei, olha para mim aqui. Já estou terminando. Há tempo de chorar. Tempo de rir. Tempo de estar calado. Tempo de falar. Tá certo aí? Porém, não há tempo e nem mesmo por um dia em que um homem não deve ser santo diante de Deus. Entenderam aí? Eclesiastes capítulo 3, verso 4 a 7. O restante foi o que eu coloquei. Desafio. Nós fomos criados à imagem do Santo Deus. Desafiados a imitar o caráter dele. Tanto no Velho Testamento, em Levítico capítulo 11, verso 45, ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Como no dia de hoje, a santidade é o alvo de todos os servos de Deus. Paulo nos encoraja em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purificando-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Só para gravar. Se você gravou um amém. Primeiro, santidade de Deus. Efeito da santidade de Deus. Deus prepara o profeta de forma santa para o representar aqui na terra. E tem um hino interessante. Não sei se os irmãos já cantaram. Diz assim: somente tu és digno de receber honra e glória, força e poder. Anjos e homens, em uma só canção, erguemos as vozes em adoração, esperando pelo dia em que virá, em que você descerá para reinar para todo sempre. Os céus não podem te conter. Queremos ver você descer para reinar e restaurar todas as coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor falou nessa manhã, por tudo que o Senhor tem falado através do pastor, do irmão Irênio, através da comunhão mútua que está acontecendo aqui, ó Deus. Que o Senhor, Pai amado, através dessas palavras ditas, que confrontam a nossa vida diária, possa quebrantar nossa frieza um com o outro, possa aquecer nossos corações de humildade, que nós não venhamos, ó Deus, resistir à tua palavra, que quem resiste não é servo de Deus, Senhor, mas que nossos corações estejam sensíveis ao Espírito Santo, ó Deus. Nós aprendemos, Pai amado, um pouco, e eu posso dizer, um vislumbre, Senhor, da tua santidade, algo que não é nada daquilo que tu és, mas que isso possa trazer uma motivação de religiosidade no sentido de praticar e viver a tua palavra, Deus. Que nós possamos amar mutuamente uns aos outros, porque isso é santo diante do Senhor. Que nós não venhamos odiar nossos irmãos, mas que nós venhamos amá-los. Que nós venhamos engolir o nosso orgulho, Deus, a começar por mim, ó Pai. Nos mostra, Senhor, a tua palavra de forma fervorosa. Nos ajuda, Senhor,
colocar tudo isso, Senhor, esse pacote todo dessa palavra santa dentro de nós. Que ela fique eternizada em nossas mentes, ó Deus. Eu sei, ó Pai amado, que tem muitos aqui que possam estar em pecado, Pai. Tem muitos irmãos que porventura pecou, está pecando, que venha se arrepender, ó Deus, desses pecados. Que venha mesmo mostrar que serve ao Senhor. Que venha ter uma vida transformada, uma vida de piedade, uma vida de simplicidade. Assim como a tua igreja sem mácula e sem mancha deve ter, ó Deus. Que nós não venhamos ser escândalo para ninguém, ó Pai, através do nosso testemunho, ó Deus. Eu peço, Deus, pelos nossos convidados, pelas crianças, pelos adultos, todos que estão aqui nessa manhã, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, qual o propósito de Senhor trazer essas pessoas aqui, eu não sei. Eu não sou onisciente, ó Pai. Eu não sou onipresente, ó Deus. Eu sou um ser frágil, limitado, cheio de pecado, que carece cada dia dessa misericórdia, Deus. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, pela vida desses convidados, ó Pai. Que de alguma maneira, Deus, a tua palavra possa impactar essas vidas. Que a alma se converta nessa manhã ou até decorrer desse culto, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê um presente, Senhor, de uma alma, nem que seja uma alma, Deus, se arrepender do seu pecado. Não importa que seja criança, não importa que seja adulto, velho, não importa, Deus. Mas que nós possamos nesse dia fechar com chave de ouro para a tua glória, Deus. Com resultado positivo, Deus. Mas se assim não for, que o resultado positivo de santificação, de santidade do Senhor possa estar em nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, também desde já pela noite, ó Pai, pela pregação do pastor Silei, por tudo que ele vai dizer, ó Deus. Que teu servo, em nome de Jesus, possa nos abençoar mais uma vez. Eu oro também, ó Deus, por aqueles irmãos que porventura irão viajar hoje. Eu oro por tudo que vai acontecer nessa manhã ainda, Deus. Pelo bate-papo entre os irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa congregação, ó Deus, de Saminha. Eu oro por cada irmã, irmãos que tem frequentado, tem dado o seu tempo ao Senhor, Deus. Eu oro também pela congregação de Camaçaria, ó Deus, que possa ter unidade com a igreja de Alcura. Que possa ser quebrantado os orgulhos de ambas partes, ó Deus. Que nós venhamos entender que a filha não pode andar só, ó Deus. Mas que possa andar entrelaçado com a igreja mãe em todas as suas decisões, ó Deus. Para que haja harmonias nas suas tarefas aqui na terra, ó Deus. Eu oro também pelo líder, o irmão Álvaro, ó Deus. Eu oro pelo líder do irmão Irênio também, ó Deus. Eu oro pelas irmãs que estão aqui, por aquelas que têm seus filhos que ainda não creem no Senhor. Eu oro por mim também, ó Deus, pelas minhas lutas e minhas dificuldades. Eu oro pelas dificuldades do pastor Juscelê e a sua família, ó Deus. Eu oro pela dificuldade de cada irmã, irmão, pai, que está aqui nesta manhã, que muitas vezes tem chorado em seu quarto em secreto, aguardando a recompensa do Senhor, Pai. Eu oro também, Senhor, que o Senhor possa viver em nossos corações, Senhor. Que esse avivamento, Pai, interiormente em nossos corações, possa permear a igreja do Alcura. Que haja um olhar de carinho para com o outro, um olhar de misericordioso para com o outro, um olhar, Pai amado, que possamos nos abraçar, um olhar de confiança, de sinceridade, ó Deus, porque isso faz parte da santidade de Deus, ó Deus. Eu oro, Senhor, nesse momento e agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesse dia. Eu sei que o Senhor está lavando nossos corações nessa manhã. Eu sei que o Senhor está nos purificando, porque eu tenho sentido isso, Senhor. E eu peço que o caráter de Cristo seja imprimido em mim, na prática. Que o caráter de Cristo seja imprimido em cada irmão, na prática. Muito obrigado, Deus. Eu só tenho que louvar a Ti. Mas aí daquilo que eu ouvi, Deus, eu preciso ouvir mais. Porque eu preciso estar mais próximo do Senhor. Assim como Moisés pediu para ver a sua face. Assim como Paulo assim o viu. Assim como João pediu nos seus sonhos ali. Foi arrebatado em espírito. Que nós possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E que o Senhor nos dê um almoço na Tua presença. E um dia na Tua presença. Muito obrigado, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.